meu canal. Eu sou a Juni e aqui no canal eu falo sobre dramas, doramas e outras coisas bem legais. Às vezes tem mini vlogs também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, porque tem novos vídeos aqui toda semana e shorts também. Agora vamos ao vídeo de hoje. Primeiro eu quero falar um assunto enquanto eu me arrumo aqui. Tomei aqui um banho e aqui tá muito quente. Eu tirei o brincozinho daqui de baixo, tava querendo inflamar e deixei só o de cima, que eu tenho 2 furos. Mas o que eu quero falar com vocês é um comentário que eu recebi esses dias de uma pessoa que não era tão próxima, mas que ela disse que era a opinião dela. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não sou obrigada a o quê? Concordar. Ninguém é. Primeiro eu vou iniciar aqui passando essa base aqui minha, que eu gosto muito, que é da L'Oreal, e ela tem protetor solar. E eu uso mais ela pelo protetor solar do que pra usar como base, porque ela é pra protetor solar mesmo, sabe? Ela não tem isso de tirar tantas as imperfeições e tal, de agir como base em si, mas eu gosto muito dela. Eu uso ela há mais de 2 anos e eu simplesmente amo. Como ela é mais líquida, eu uso ela como protetor solar e também eu passo com a mão. Não passo um pincel, nada assim não, porque ela é bem líquida. E ela praticamente, quando você vai passando na pele, ela vai desaparecendo, sabe? É mais protetor solar mesmo. Então, é isso. Então, enquanto eu me arrumo aqui pra ela ir no mercado, eu queria falar com vocês, como eu já disse, um assunto que eu tenho escutado de algumas pessoas, mas ninguém nunca tinha assim, me falado diretamente. Eu meio que escutava ali, mas nada tão diretamente. Agora, uma pessoa que não era tão próxima, mas que talvez sentiu que tinha a liberdade de dar a opinião, acabou me falando isso e perguntou o que eu achava. Como a pessoa perguntou o que eu achava e como é uma pergunta de algo que eu gosto, que é do meu universo, que eu gosto de falar sobre, então eu vou falar sobre, que é o seguinte. Ela falou que ela acha que as pessoas que são leitoras, que geralmente gostam de ler muito, elas geralmente são pessoas que não têm tantos amigos e são solitários. Será? Então, eu vou falar por mim. Tem sim alguns leitores que não têm tantas amizades e tem leitores que têm muitas amizades. Eu acho que isso não interfere de forma nenhuma em nenhum tipo de amizade. Agora eu vou falar pra vocês por que eu acho que não interfere de forma alguma no ciclo de amizades. Porque todo leitor ler mais pela sensação de viajar para outros universos, mundos e outras coisas através da leitura. Eu também preciso dizer que uma passagem aérea é muito mais cara do que comprar um livro. E a leitura hoje em dia tá muito mais fácil. Antes era muito mais difícil você ter acesso à leitura, a livros, esse tipo de coisa. Hoje, por mais que os livros estejam, né, bem salgadinhos, é muito mais fácil você ter contato com a leitura. Pelo celular, pelo tablet, pelo Kindle e pelo livro físico também. Mas hoje em dia tem diversos aplicativos que estão ali gratuitos para você ter muito contato com a leitura. Por exemplo, o Wattpad, o Esquilo, que é uma comunidade de leitores onde você pode falar sobre as suas experiências literárias, fazer as resenhas do que você achou e você não paga, tá? Pra você fazer a sua conta no Esquilo. O Wattpad você também não paga. Embora tenha alguns livros agora dentro do Wattpad que são pagos, mas a maioria são de pessoas que têm vontade de compartilhar histórias que pensam, coloca lá, e outras pessoas podem ter acesso a esses livros sem pagar nada. A única diferença é que no Wattpad hoje em dia, né, pessoas que escrevem livros dentro da plataforma hoje em dia, né, pode receber uma taxa. Mas isso é algo bem irrelevante, assim, porque os leitores que vão ler aquele livro, eles só precisam pagar para não ver o anúncio, né, que passa dentro da plataforma. Mas
nem todo mundo se incomoda com isso. Então, mesmo assim, o acesso à leitura tá muito mais fácil do que antigamente, porque antigamente tá muito mais difícil ter isso. Hoje em dia, pode ser que nem todo mundo tenha um celular, talvez, mas é muito mais difícil alguém hoje em dia não ter um celular. Então, ficou muito mais fácil ter acesso à leitura por meio do celular, por meio de Kindle, por meio de livros físicos, que hoje existem várias promoções dentro da Amazon, mas principalmente no Kindle também, porque no Kindle, se você faz lá a conta e paga R$ 23 por mês, né, você acaba que tem livros até a partir de R$ 1, às vezes gratuitos também dentro da plataforma da Amazon, e você lê lá vários livros. O que antes não era tão possível assim, entendeu? Então, eu acho que não é que os leitores sejam solitários, mas é muito gostoso você ter a sensação de poder viajar para outros universos, mundos e conhecer novas coisas que você não poderia custear, pagar comprando uma passagem aérea. Por exemplo, existem romances ao redor do mundo ou em mundos que nem existem, que a gente não ia conseguir uma passagem para ir lá, né? Custear. Então, assim, eu acho que hoje em dia, além de estar muito mais fácil, é muito mais gostoso. Se bem que, diferente de antes eu não sei se era porque eu tinha um vínculo mais literário, mas eu conhecia mais pessoas engajadas e interessadas na leitura. Hoje em dia, eu não vejo tanto isso. Eu vejo mais modinha. Pessoas que gostam de ler livrinhos curtos e nem tantos aqueles, tipo, livrões. Mas isso é algo individual. Mas isso não quer dizer que leitores que gostam realmente de ler, não por modinha, mas porque realmente gostam, são solitários. Eu, por exemplo, tenho uma família, tenho filha, tenho marido, eu estudei e eu tenho amigos. Conheço muitas pessoas, mas eu não posso dizer assim que eu tenho amigos que eu confie demais, porque o meu ciclo é pequeno e a maioria dos meus amigos são familiares ou amigos que realmente são amigos, mas isso não tem nada a ver com a leitura em si. A pessoa que me perguntou isso, ela também disse que você encontrar hoje em dia um relacionamento seguro com pessoas que gostam de ler é muito difícil, porque as pessoas que leem romances, principalmente escrito por mulheres, criam uma alta expectativa, uma grande expectativa sobre a outra pessoa. Calma lá, vamos lá. Livros escritos por mulheres, homens escritos por mulheres, são homens que fazem o mínimo ou coisas que deveriam ser totalmente normais hoje em dia, como tratar uma mulher bem, defender ela, né, das coisas, e não o contrário. Então, assim, não acho que quem gosta de ler cria uma certa expectativa, mas abre os olhos para o que realmente merece, que é alguém decente, que é alguém que a ame, que é alguém que a respeite, que é alguém que realmente goste dela e se importe. Então eu não acho que isso seja uma alta expectativa. Na verdade, eu acho que isso é o mínimo, sabe, que deve se esperar de alguém que você está conhecendo. Então eu não concordo. E foi o que eu falei pra essa pessoa, que eu não concordava. Não é que tem uma grande expectativa, um leitor tem uma grande expectativa. Não. Não é que tem um grande padrão. Não. É que a gente quer o mínimo, entendeu? O mínimo. O mínimo. Então não é que seja solitário. É que a gente espera o mínimo. Não é que a gente se ache mais inteligente também. Não. É que por a gente ler demais, a gente tem certas opiniões sobre determinados assuntos. Alguns a gente gosta de falar, outros nem tanto. Mas isso não quer dizer que a gente se ache inteligente demais. A gente só tem a nossa própria opinião sobre determinados assuntos. Agora sim, me diz aí, o que você acha? Você acha que um leitor, ele é mais solitário, ele se perde ali dentro do mundo da leitura e aí
tem um vínculo com as pessoas rasas ou cria grandes expectativas dentro dos relacionamentos. O que é que você acha? Comenta aí embaixo. Porque eu dei a minha opinião aqui bem rapidinha, enquanto eu me arrumava aqui, né? E agora, eu tenho 1 zilhão de coisas pra fazer, mas eu vou deixar esse vídeo aqui, porque é meio que um desabafo também, sabe? Eu queria falar isso com alguém, porque eu conversei isso com a pessoa que falou isso, mas ela meio que ficou, ai, não sei, eu acho que não é bem assim. Ela ficou sem querer dar o braço a torcer, mas eu até entendo, sabe? Às vezes as pessoas realmente não querem dar o braço a torcer. Eu também não quero dar o braço a torcer e falar que ela está certa, porque eu não acho que está. Então, acho que é uma opinião individual. Agora me conta aí. Tchau, tchau. Beijo.